Eita pessoal, bom dia de novo para todo mundo. É o Dr. Heleno Lopes aqui da Rua da Saudade do Passaré, na casa do Jairo, meu amigo e irmão. Bom dia para vocês todos. Olha, hoje é o dia 9 de julho de 2023, é domingo. Domingo, pessoal. Pessoal, eu quero, antes de falar sobre os acontecimentos constitucionais da semana, dizer aos senhores que eu recebi mensagem, deve ser algum advogado ou alguma pessoa entendida, pedindo para que eu, no lugar dessa live falando e sofrendo com o povo brasileiro, o que nós estamos sofrendo, eu passar a fazer aquilo que eu fazia no rádio, que o ouvinte telefonava imediatamente eu respondia sobre o direito dele. Ocorre que no vídeo é meio difícil porque precisa ter muita técnica, um estúdio certo, bem legalzinho, muita assistência, e eu não tenho meio técnico nem dinheiro para isso. Mas a pessoa que mandou perguntou duas coisas. A primeira, diz que tem um terreno e quando chegou de viagem, uma construtora estava construindo um enorme prédio, abrindo janelas e alpendres para o lado dele, encostado na linha divisória, dizendo ele que era um terreno e foi por causa desrespeitou. E a outra, ele perguntou, outra pessoa perguntou o seguinte, que o cara era inquilino, o locatário não recebeu o direito de preferência e por isso queria saber como é que fica a situação dele, porque o cara que comprou já está entrando com uma ação para despejá-lo. Ele usou essa linguagem. No final do vídeo eu vou explicar. Doutora Tânia Coutinho já está assistindo a gente, né? Bom dia para você. Dar um bom dia também para você, Geraldo Sampaio, para você, Marcos Almeida de São Paulo, Cátia Cinderela, Sônia, minha irmã, Sônia, fique tranquila, viu? Não fechar o cerco contra os bandidos, viu? Fique tranquila, viu? Aquele assunto que você me falou. Bom dia para vocês, pessoal. Senhores, eu queria fazer uma censura que eu digo, criticar o funcionamento da TV e Rádio Jovem Pan. Primeiro, eu até mandei um e-mail para o jornalismo da Jovem Pan, dizendo que eu acho um tanto ridículo, e peguei palavras dóceis. Mas eu estou dizendo agora, sabe por quê? Em primeiro lugar, um assunto X, o apresentador no Linha de Frente, ou nos Pingos, ou no 3 em 1, 3 em 1 não assiste, porque tem um tal de Piterno, que aquilo é um bandido. Desculpa, no bom tom da palavra. O cara que é responsável, que critica o governo democrático para escurambar o povo brasileiro. Senhores, eu não sou Lula, não sou Bolsonaro, eu sou bandeira verde e amarela. Eu sou. Para mim pode ser que for. Agora, ridículo, os comentários, querer confundir, como o Thiago Pagnar, parece até o Irapuruca, estando na selva amazônica, e todo mundo prestando atenção, faça isso tudo, para ouvir. Não é assim, não. Tem o doutor Capês, que até que é mais ou menos coerente. Só que vocês estão longe de entenderem do direito constitucional, do direito processual penal, processual. Aí seu Thiago decora aqui aqueles artiguinhos. A primeira coisa que ele fez foi confundir os estados dos Estados Unidos com os estados da República do Brasil. Já porque tem fé que lá, meu amigo, nós temos o Pacto Federativo do Brasil, República Federativa do Brasil. Nós somos uma federação de estados. Não confundir uma confederação de estados. Na Confederação Norte-Americana, cada estado é independente para fazer suas leis penais, leis civis, todas as leis que
que não firam a Constituição norte-americana. Tanto é verdade que tem estado que tem a pena de morte, outros não têm. Outros têm a pena de prisão perpétua, outra prisão tal, outros é cadeira elétrica, como acontece no estado da Flórida, no estado de... lá em Los Angeles, na Califórnia, né? No Brasil, nós temos o princípio federativo, que essa emenda constitucional é a maior imoralidade, já passou pelo Congresso Nacional. Basta ser que o Lula, além do cartão corporativo, que já foi para mais de 15 milhões agora, ele distribuiu, desde o começo do governo dele, 9 bilhões e 600 milhões de reais de emendas parlamentares. Eu já disse aqui o que é emenda parlamentar, porque se fala em emenda, porque essas emendas deviam ter a gradatividade. Não se pode entregar, dar emenda a um deputado, a um senador, antes do dia da votação ou no dia. Como aconteceu com aquele negócio do arcabouço fiscal, que o Lula chegou lá, distribuiu 2 bilhões e 100 mil, e desta vez 5 bilhões e 300 milhões para aprovar essa emenda, que o Agnaldo Ribeiro, que era relator do PT, deputado, chegou, faltando 15 minutos para a votação, na quarta-feira de noite, com um relatório de 150 laudas distribuído para os deputados. Deu tempo para esse pessoal ler? Eles estão dando banana para o povo brasileiro. Banana. Que a bandidagem está tomando conta do Brasil com a conivência do nosso querido Supremo Tribunal Federal, com 2 exceções somente. Agora, quem der graças a Deus que a Rosa Weber vai embora, em outubro, vai também agraciar, entre aspas, a tristeza de ver outro Lula sendo nomeado para lá. Zanin já foi, vai assumir no dia 3 de agosto. Ministro, pensa aí, pessoal. E ele não manda arriscar das redes sociais aquela live, aquele vídeo, que diz que ele já tinha prestígio no Supremo Tribunal Federal antes de ser advogado do Lula. Tinha prestígio, que ele com o sogro dele, isso é o que diz a live, o vídeo. Ele, o sogro dele, Roberto Teixeira, que depois brigaram, receberam milhões de reais para providenciar com o seu prestígio, salvar o Orlando Diniz, que era presidente da FEComércio e de outros órgãos sindicais. Bom, isso aí eu acho triste, lamentável. Agora vejam o que é essa emenda à Constituição Federal. Antes eu vou dizer a vocês, aquele arcabouço fiscal que a Câmara Federal tirou 2 coisas que se relacionam com o dinheiro que podia ser gasto fora do teto, e o Senado colocou de volta. E o Lula já está pronto para dar mais emenda para manter a decisão do Senado. Isso se chama, do meu ponto de vista, banditismo constitucional. Vocês vejam o seguinte, olha bem. O que o comunismo faz com o Brasil? Vai matando a força do Congresso Nacional. Isso aí já está desligado. Porque não sei como é que se apoia o que o Arthur Lira vem fazendo. Nós tivemos a maior esculhambação quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara, mas ele até que era discreto e teve a coragem de botar a Dilma para correr das eleições, mas não logrou êxito, porque ela foi caçada, mas ficou com os direitos políticos, que o senhor ministro Ricardo Lewandowski chegou lá e rasgou a Constituição publicamente, não deixando que ela cumprisse 8 anos de suspensão dos direitos de exercer atividade pública. Bom, aí, primeira coisa, do jeito que o Fidel Castro fez em Cuba, o Daniel Ortega fez na Nicarágua, e o menino lá, o Hugo Chávez, na Venezuela, sucedido pelo Maduro.
simula eleições. Aí diz, não, a ditadura militar no Brasil, que ditadura? Regime militar não é ditadura. Por quê? Vocês se lembram, basta dizer isso, que em junho de 1977 foi aprovada a emenda 9 à Constituição Federal de 67, que instituiu o divórcio no país, regulamentada pela Lei 6515, de 26 de dezembro de 77. Se não houvesse democracia, como é que iria funcionar o Congresso Nacional? Agora, só que o regime militar não permitia a Dilma andar assaltando o banco, pegou 3 anos e 2 meses de cadeia, não permitia o que fizeram aí com o povo brasileiro, descondenar o Lula, descondenar. Bom, por que eu digo que essa emenda é imoral? É imoral, é inconstitucional, porque isso o Thiago Pagnato não disse. Ele fica repetindo, não há lei anterior que o defina, não há crime sem prévia combinação penal. Aí no artigo 5º, 39 da Constituição Federal. Ele devia dizer que esse artigo 5º, inciso 39, é lindo, deve ser repetido 1000 vezes, mas é a cópia fiel com pontos e vírgulas do artigo 1º do Código Penal de 1940, do tempo da ditadura Vargas. Aí nós vamos ver. Por que eu digo que ela é inconstitucional? O artigo 1º da Constituição Federal diz lá: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Artigo 2º, os estados são autônomos, independentes, harmônicos entre si. Aí vamos lá para o artigo 142, que eles dizem que é golpe. Não é não, é um instituto próprio para a defesa da democracia, porque a democracia está aí dormitando em berço esplêndido, enquanto a ditadura do Lula começa a tomar corpo. Porque falam nas melancias das Forças Armadas, que eu prefiro chamar de goiaba, que é amarelo por fora e vermelho por dentro. E por que eu digo isso? No capítulo dos direitos fundamentais do cidadão, nós temos do artigo 1º até o artigo 7º, que são as principais garantias individuais. Que o 7º é todo relacionado à justiça do trabalho, direito do trabalhador. Aí vem o Congresso, se ocupa em fazer uma lei, igualdade de salário para todo mundo, o deficiente, a mulher, o negro, todo mundo tem. Isso aí é só perder tempo, não é? Sabe por quê? Tem 2 dispositivos da Constituição que garantem isso. Se a mulher ganha 20% a menos, será que essa lei vai acabar com isso? Porque eu sempre digo, meu amigo, aqui o trabalho é de macho, mas você, mulher, meio frágil, você vai ganhar tanto. O cara trabalha mais do que ela, embora seja a mesma função. Por que eu digo isso? No artigo 5º, na cabeça logo da Constituição Federal, diz assim: todos são iguais perante a lei, não havendo discriminação de raça, cor, idade, trabalho, sexo e tal. Aí, reforçando, no inciso 1º, já diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E eu quero agora aproveitar, por causa desse dispositivo, lembrar aos senhores que eu já disse muitas vezes, participei em rádio e tudo, que a Maria da Penha, isso é um parênteses que eu fazia, Maria da Penha nunca houve o que ela narra para ter sido aprovada a Lei Maria da Penha. Para mim é uma lei sem muita expressão. Peço até ver ele fazer isso. Sabe por quê? Porque várias e várias medidas protetivas são originárias de mulheres mentirosas. E por que eu digo isso? Todo mundo sabe, Maria da Penha era bem casada. O marido dela é uma pessoa ótima. E dizem que ele chegou, a história conta,
um assaltante foi assaltar e naquele negócio todo ela foi ferida aqui. Tem na história, eu não sei contar bem não. Quer dizer, aí houve isso tudo, mulher cadeirante e tal. Eu acho justo, se na realidade a mentira dela valeu como verdade, porque 1000 mentiras contadas terminam sendo acreditadas como verdade. Nesse diapasão, o pessoal gosta muito de falar, é perdulário, é não sei o quê, é palavra desses bestas, gosta muito de falar. Vocês assistem aos juristas falando? É, cada um diz uma coisa, diz outra. Os juristas da Jovem Pan, para mim, os que são entrevistados, são ótimos, mas eles são incompletos. Na Band News, na Globo e na CNN, rapaz, os juristas lá só fazem dizer, elogiar. Por que eu digo que é inconstitucional? Porque essa PEC tira a autonomia dos estados e dos municípios. Vocês pegam a Constituição, começa a ler no artigo 133, que é o melhor que tem, até o 157, são vários artigos. O município tem autonomia de legislar se a Constituição sobre os impostos de sua alçada. O Estado também, artigo 155, o Estado, esse imposto de doação, transmissão, causa morte e tal. Só basta dizer isso aí para os senhores, que, para mim, são cláusulas pétreas, essas cláusulas de impostos de competência do Estado e do município, não é porque eu queira que sejam cláusulas pétreas, é porque elas estão regulamentadas nos artigos 1º e 2º da Constituição Federal, sobre a autonomia dos Estados. Nós estamos na federação, que o legislador federal, ele faz as leis que devem ser copiadas pelos Estados. E os Estados, copiando a Constituição Federal, eles legislam sobre impostos de sua competência, o município também, a União também. Sem se falar nos repasses que a União Federal tem que fazer para os estados e municípios. Eu lamento profundamente Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, ter apoiado essa emenda, que ela vai ter uma gradação lenta, só vai começar a ser regulamentado em 2026, até 2000 e tanto. Isso aí é conversa para boi dormir. Vocês vão ver, quem mais deve ter enchido o rabo de dinheiro deve ter sido esse Randolfo Rodrigues. Eu já expliquei a vocês o que é a emenda parlamentar. A emenda é o governo federal destinar uma emenda, um documento escrito, com o nome de emenda, número tal, não sei o quê, para o parlamentar, no município de seu estado, que está faltando alguma coisa. Ele chega, o prefeito, vamos fazer isso aqui, eu trouxe essa emenda. E eu tenho exemplo disso, que eu já divulguei para um advogado colega meu, ele assinou tudo, o juiz de lá, não sei de onde, perdeu o cargo, uma emenda para reformar uma igreja que não pode ser reformada porque ela é toda de pedra, e que gastaram, da emenda de 10 milhões, gastaram apenas 3. O que você pensa aí? Quem é que come o resto? Quem é que dá nota fiscal fria? Quem é que faz o trabalho? Olha, existem empreiteiras em cada município e existem empresas prontas para a construção de Estado, isso aqui, entendeu? Aí depois disso, só a licitação é só uma que ganha. Ela bota um valorzinho bem baixinho para ganhar e termina fazendo o negócio que faz, um conluio. Isso eu estou dizendo, não com todos os deputados, nem com todos os senadores. Agora, pelo visto, quem está mandando o Brasil, em termos de elaboração de leis e emendas constitucionais e punição indevida de deputado, é o Arthur Lira. Ele é mais perigoso, muito mais perigoso do que o Eduardo Cunha. 1000 vezes, tantas vezes mais perigoso do que o Rodrigo Maia. Porque o que ele fez com o povo brasileiro, no caso do Daniel Silveira,
É horrível, né? Se você olhar bem o vídeo do Daniel, ele bate nos peitos. Eu estou dentro do artigo 53 da Constituição Federal. Bom, hoje está viralizando o Flávio Dino, candidato derrotado ao governo do Maranhão, dizendo lá, divulgar sobre as urnas eletrônicas, que isso é uma máfia, não sei o que, está lá. Eu não vou dizer mais nada, pessoal. Só vou dizer que essa emenda à Constituição, ela é quase a consagração da ditadura comunista no Brasil. Por que ditadura comunista? A concentração do dinheiro está na mão do Lula, do governo do PT. E depois o que vai acontecer? Vai haver uma emenda para ele se eleger e como Maduro, como Daniel Ortega, que agora me mandou prender um bispo da igreja evangélica. Senhores, e também a história diz que determinado parlamentar pegou a emenda que era para seu estado e foi ajeitar município de outro estado. Bom, eu vou só me funcionar da seguinte maneira. Primeiro, Constituição Federal, artigo 60, diz da inconstitucionalidade das emendas parlamentares. Não pode haver emenda tendente a abolir a União dos Estados e municípios, tendente a abolir as cláusulas pétreas. E essa emenda, ela destrói por completo o artigo 2º da Constituição Federal, que é a autonomia e independência dos Estados e dos poderes autônomos, destrói a competência do Estado que está lá nos artigos 133 a 157 e dos municípios. Não pode concentrar imposto na mão do governo federal pelo derrame de dinheiro aí para um bocado de bandidos que o Zé Maria Trindade, pela Jovem Pan, falando a verdade, disse, em pleno dezembro, o Lula estava pronto para liberar emendas, foi um derrame de dinheiro para poder a PEC fura-teto. Porque se o Lula tivesse intenção de fazer um governo sério, ele não tinha comprado uma cama de 65 mil, um sofá de 44 mil, ele não andava com um relógio de 100 mil no braço, ele não se hospedava em um hotel de 95 mil a diária, e ainda vai comprar um avião, porque o que ele tem não pode levar a beleza da Janja, que é considerada hoje a presidenta do Brasil. Entendeu, pessoal? Então, se ele tivesse alguma coisa de pensamento em favor do povo, ele não tinha aumentado o número de ministérios, e o pior, ele pegou só o dinheiro que vai ser derramado para sustentar tantos ministros, de tantos segundo escalão, terceiro e seguidores. E ainda mais, a criação desse tal de Conselho Federativo do imposto lá, sei lá, 54 membros. Esse pessoal vai trabalhar de graça. Agora eles querem caçar os três políticos da Janja, não da Michele Bolsonaro, que ela fez uma viagem particular em avião do governo. Agora eu quero ver como é que fica. Juscelino Filho foi lá para Vitorino Freire, olhar os cavalos manga larga lá na fazenda dele, no avião do governo. Foi várias vezes. Muitos deputados têm ido para casa, fim de semana, em avião do governo. Ainda ele diz assim, a gente vai no avião por questão de segurança. Da segurança, vocês têm medo da delegado chamar de ladrão. Pessoal, eu acho que eu vou... Mas eu quero até aconselhar uma coisa. Porque o pior da Jovem Pan é reprisar toda a besteira do dia, que eu já estou chamando de besteira. Porque se houvesse sobriedade, ontem eu estava vendo tal de tá na roda, um bocado de besteira, sucessão. Os deputados senadores que são ouvidos até que são coerentes. Aí, de madrugada, repetir. E o pior, dia de domingo, não dá nem para assistir. Ontem, negócio de... não sei de onde, do Panamá, não sei de qual ilha, do Campo, Ilha Trindade. Vai acabar com isso.
Ontem eu virei para a CNN, aí eu quero até parabenizar. Está no horário do esporte. Quem está sendo entrevistado é o presidente de Fortaleza, levou a camisa bonita, mostrou um bocado de coisa. Isso aqui é bonito. Então, eu não escuto a Jovem Pan de madrugada, porque é a mesma coisa do que eu já assisti durante o dia. Enquanto as estações estavam dizendo que a votação da emenda foi 15 minutos depois do relatório, já no final da noite de quarta-feira, e na madrugada, pessoal, eles fizeram o segundo turno, aí deve dizer, vai para o presidente sancionar. Não existe sanção em emenda parlamentar. Ela é promulgada pelo Congresso Nacional, a mesa do Congresso Nacional. Aí, todo mundo falando que foi tantos votos, ó, dinheiro demais, voto para voto, 383 pessoas, deputados votaram. Até por vídeo remoto, voto remoto, para conseguir fazer o gosto da bandidagem que está dominando o Brasil. Bandidagem, porque não se pode tolerar que a bandeira brasileira, o patriotismo, a nossa Constituição, deixe que o dinheiro seja concentrado todo na mão de um governo safado, cheio de corrupção. E digo uma coisa, quando começar a estourar essa situação, a corrupção, olha, a Petrobras, que tem a frente, Paulo, não sei o que lá, eu não desisto mais. Já abriu a brecha para as construtoras da corrupção, Odebrecht, OAS, Mendes Júnior, Corrêa Camargo, participarem das licitações. Pensa aí. Aí vem a outra lá, aquela jumenta velha que está lá no BRICS, a Dilma, tem que eliminar o dólar. Rapaz, tem cada bandidagem nesse país que não dá para aguentar. Aí já estou falando aí, caçar aquele vindo o Ricardo Salles, caçar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro. Sérgio Moro, para mim, foi o maior patriota do mundo. O que ele fez quando ele mandou conduzir o Lula, que o Lula não queria apresentar-se, ele fez certo, porque tinha vigência no Código de Processo Penal da época. Tanto é verdade que eles fizeram uma lei de abuso de poder. Essa lei 13.689, né? / 2019, o juiz não pode conduzir, que é abuso de poder, não sei o quê. Meu amigo, basta dizer que aquela lei que deu uma redação ridícula, o artigo 283 do Código de Processo Penal, essa lei acabou com o Brasil. Quando foi pedida a inconstitucionalidade dela, pouquíssimos votaram a favor da inconstitucionalidade, mas declararam a constitucionalidade dela. Eles pegaram o somatório. Vai bem, artigo 5º, inciso 61, que diz: ninguém será preso se não infraga delito ou prova de autoridade judiciária competente. Esse artigo aí, esse inciso do artigo 5º, foi desrespeitado, vilipendiado pelo ministro Alexandre de Moraes, quando expediu um mandado de prisão em flagrante para o Daniel Silveira. E que o Arthur Lira aceitou, entendeu? Aí, pegaram mais esse dispositivo com o artigo 5º, inciso 57, que diz: ninguém será considerado culpado antes do trânsito ter julgado a sentença penal condenatória. Aí botaram no artigo só, 283. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária competente. E ainda, nos casos em que, no artigo 557, enquanto não está julgada a sentença, não pode ser presa a pessoa. Com essa exclamação aí, pessoal, que a nossa Constituição, eu que tenho 83 anos, eu que acompanhei os debates da Assembleia Nacional Constituinte em 87, 88, eu que vi os discursos dos grandes tribunos da época, entendeu? Inclusive o Ulisses Guimarães terminou sendo besta porque deu posse ao Zé Sarney como presidente ilegítimo do país, entendeu? Eu sei que o debate é o seguinte:
o destinatário da prova é o juiz. O juiz, quando condena, só quem pode examinar as provas é a segunda instância, é o tribunal. Quando o tribunal ratifica uma sentença condenatória, os outros recursos, ali o cara já não é mais inocente. Ele não é culpado, porque se ele interpuser recursos para os tribunais superiores, ele continua inocente. Tanto é verdade que o juiz assim, condena o réu a cumprir 15 anos de reclusão, tal, devendo ser lançado o seu nome no rol dos culpados após o tanto ter julgado da sentença. Ele já é presumivelmente não inocente da sentença do tribunal. Foi um caso que aconteceu com o Lula. Ele foi condenado em primeira e segunda instância e no STJ tudo por unanimidade, ressaltando que no TRF4 de Porto Alegre foram 2 julgamentos, um da apelação, um dos embargos de declaração, todos por unanimidade. No STJ também, um julgando o incuspicial, outro julgando os embargos de declaração, todos também por unanimidade. Aí, como o tribunal mandou expedir um mandado de prisão, e o juiz de primeiro grau, que era o Sérgio Moro, tinha o dever de prender o Lula e prendeu mesmo, e era para estar preso, entendeu? Aí ele foi descondenado. Foi descondenado. Agora, por quem? Por um cidadão que aceita levar o nome de nomeado para o Supremo em face do golpe da Dilma. Ora, se a Dilma foi caçada foi um golpe, o golpe facilitou a posse do Temer. E ele que nomeou o ilustre ministro. E aí? Senhores, eu vou só agora terminar para dizer 2 coisas que a pessoa perguntou. Primeiro, não confundir, é difícil a edificação com terreno. Terreno é um prédio, ainda que não tenha nada construído, e prédio construído é difícil. O dono da construtora tem o dever, tinha o dever de respeitar a distância de 1,5 metro da linha divisória dos 2 imóveis, ainda que não tivesse construção do vizinho. Os artigos 1301 e 1302 do Código Civil dizem que o proprietário do terreno tem o prazo de 1 ano para propor uma ação para tapar tudo que foi feito de janela para o lado dele, se foi a menos de 1,5 metro. Se porventura ele perder esse prazo, ele não perde o direito não, porque o artigo 1227, 1228 e 1229, especialmente 1227 e 1229, 1229, que diz que o proprietário é proprietário do terreno para baixo e para cima, infinitamente, levando o paredão encostado da janela. Pá! Fez tudo. Agora o outro caso, desde inquilinato. Muita gente se confunde, porque tem uma terceira pergunta, já eu digo. Muita gente se confunde que a lei do inquilinato atribui ao locatário o direito de preferência. Mas quem lê os artigos 33 e 34 da lei do inquilinato pode examinar que a preferência do locatário só existe se ele tiver um contrato escrito e ele registrar no cartório de imóvel e na matrícula do imóvel que ele alugou. Então, no caso aí, para ele exercer o direito de preferência e no prazo de 6 meses do registro da transação. Bom, a outra coisa, o cara que compra imóvel ocupado por inquilino não é ação de despejo, aliás, não é ação reivindicatória de propriedade, é uma ação de despejo por denúncia vazia. O proprietário atual notifica o inquilino para desocupar em 90 dias, olha bem, dando 90 dias para o inquilino desocupar e continuar pagando aluguel a ele. Aí depois ele, se ele desocupar, entra com ação de denúncia vazia, de espelho. O artigo 8º da lei do inquilinato diz isso. Ao adquirente de imóvel alugado,
é dado o direito de denunciar a locação, notificando o inquilino para desocupar em 90 dias. Essa é a primeira coisa. Outro caso. Isso aqui o advogado me perguntou, que ele ouviu, também o senhor foi, que o dano ocasionado contra o patrimônio público é imprescritível. Senhores, eu nunca vi essa regra não. Talvez eu tenha alguma jurisprudência. Eu sei o seguinte, ele pode ser imprescritível ou não, pode ser fora do prazo de prescrição previsto na lei. Não é só o patrimônio público. Vamos dar um exemplo aqui. O sujeito morreu num acidente de veículo. Dano moral, né? E dano material. O artigo 206, parágrafo 3º, diz que o dano moral e o dano material, inciso 5º, parece que é. Não, é o 206, parágrafo 3º do Código Civil. A prescrição é de 3 anos. Mas aí vem o artigo 200 também do Código Civil. Se a ação civil for originária, preste bem atenção, se a ação civil for originária de um processo criminal, a prescrição não corre, a não ser quando transitar em julgado a sentença absolutória extintiva da condenação, a prescrição for da sentença penal. Então, o juiz do processo criminal demorou, eu extingo o processo pela prescrição da pretensão punitiva, artigo 107, inciso 4 do Código Penal. A partir daí, quando transitar em julgado essa sentença, corre o prazo de 3 anos para a propositura da ação civil correspondente, reparação de danos materiais morais, e artigos 9, deixa eu levar, 948, que é morte, a 950 do Código de Morte e acidente. Esse artigo aí que rege o dano originário de morte e também de lesão corporal. O artigo 200 também não corre. Se a matéria for relativa ao consumo, a prescrição será de 5 anos. Está lá no artigo 26, 27 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a prescrição de 5 anos, contado lá seus prazos para que contam. Se houver um crime contra o consumidor, o prazo dele fica suspenso até ser julgado o crime, para ele poder exercer o seu direito de cobrar em ação própria os danos sofridos. No consumo, o prazo é de 5 anos. No cível é 5. No contra repartição pública ou desta contra o cidadão, 5 anos. Artigo 1º do Decreto-Lei 20.910 de 1932, que ainda está em vigor. Bom dia a vocês. Vocês me mandem mensagem. Se quiserem que eu continue respondendo só matéria de direito, mandem a mensagem de voz dizendo o assunto, o nome, tudo direitinho, que eu não divulgo o nome. Mas eu quero saber quem informou, para eu poder responder a pergunta. Se for pergunta capciosa, eu deixo passar em branco. E então você se inscreve nesse canal de Facebook, canal de YouTube, Instagram, heleno.lopes@uol.com.br é meu e-mail. Por esse e-mail vocês podem pegar tudo que é meu. E o meu zap é isso aqui para você mensagear. 85 é o DDD. 999-453883. Assistam agora, olhe bem, assistam, não escutem na madrugada a Rádio FM Assembleia 96,7, que é muito boa na música, pessoal. Eles dão a origem da música, o cantor, tudo direitinho. É bom, passei a noite ouvindo a Assembleia, FM Assembleia, tá bom? Obrigado a vocês, até domingo.